Imagine só, você passou o verão inteiro dedicando-se para que seu gramado ficasse como um tapete verde perfeito. Chega setembro, e um único erro na manutenção pode colocar a perder todo o seu esforço. Na primavera, em vez daquela grama exuberante, você corre o risco de se deparar apenas com falhas secas e ervas daninhas invadindo. Hoje vamos falar sobre o erro mais traiçoeiro na manutenção do gramado no outono, o corte inadequado. E vou te explicar por que essa vontade de deixar tudo bonito antes do inverno pode, literalmente, matar seu gramado. Fique comigo até o final, e você vai descobrir como uma dica simples pode garantir que você receba a primavera com um gramado verde esmeralda, em vez de dor de cabeça. Então, setembro. Para muitos, é época de faxina geral no jardim. É natural que, antes do longo inverno, queiramos colocar tudo em ordem, incluindo o gramado. A vontade é de abaixar as lâminas do cortador de grama para fazer o último corte, aquele final, para que tudo fique impecável e organizado. Mas é aqui que esquecemos o principal. O gramado não é só grama, é um organismo vivo. E em setembro, ele não morre, mas se prepara ativamente para um teste rigoroso, o inverno. Ele reajusta todos os seus processos para sobreviver às geadas e ao frio. E nossa tarefa é ajudá-lo nisso e não atrapalhar. Então, vamos começar pelo princípio, com a psicologia de quem cuida de um jardim. Tenho certeza de que muitos se identificarão com esta situação. Chegou setembro. A estação está a chegar ao fim. E uma ideia fixa surge na nossa mente. É preciso deixar tudo impecável antes do inverno. Removemos as folhas, podamos os arbustos e, claro, olhamos para o nosso relvado. E a mão estende-se instintivamente ao regulador de altura do corta-relva, para o baixar para a posição mais curta. A voz interior sussurra. Vamos fazer o último corte, mas como deve ser, quase rente ao chão, para que na primavera não haja aquela relva amarelada e ressequida, para que o jardim pareça cuidado e limpo até as primeiras neves. Este desejo de terminar a estação em grande e fechar com chave de ouro é compreensível para todos. Parece a decisão mais lógica e correta, mas aqui reside o paradoxo. Esta lógica, esta sede de perfeccionismo, é a maior armadilha em que caem até os jardineiros mais experientes. Pensamos que estamos a fazer um favor ao relvado, a prestar-lhe um bom serviço, mas na verdade, estamos a preparar o terreno para os seus problemas na primavera, com as nossas próprias mãos. Este último corte, super curto, não é o toque final de cuidado, mas sim um bilhete só de ida para manchas calvas, doenças e um relvado fraco. Agora, por um instante, vamos esquecer os nossos desejos e olhar para a situação pelos olhos da própria relva. Para ela, para o seu relvado, um corte de outono tão radical não é apenas um incômodo, é um choque brutal, um verdadeiro estresse. Para que fique mais claro, vamos fazer uma analogia simples. Imagine um maratonista que passou o ano inteiro a preparar-se para a corrida mais importante da sua vida. E, um dia antes da partida, tiram-lhe toda a comida e água, obrigando-o a correr no limite das suas capacidades, apenas com as reservas internas. Absurdo, não é? É exatamente isso que está a fazer ao seu relvado. O inverno é para ela essa maratona de sobrevivência, e um corte curto é privá-la de todas as reservas mesmo antes da partida. Em vez de acumular tranquilamente nutrientes e preparar o seu sistema radicular para as geadas, a relva é forçada a lançar todas as suas forças em pânico para sobreviver aqui e agora. Ela tenta fazer crescer um pouco de massa verde para compensar as perdas. Gasta energia preciosa que estava destinada à hibernação em recuperação de emergência. No final, o relvado entra no inverno não forte e preparado, mas sim exausto e vulnerável. Vamos relembrar as aulas de biologia do ensino médio por um instante. As folhas da grama não são apenas o topo verde que vemos. Elas são suas fábricas de energia, seus painéis solares particulares.
É através delas que, no processo de fotossíntese, a grama transforma a luz solar em nutrientes que a alimentam. No verão, com sol abundante e dias longos, o gramado pode se dar ao luxo de ser cortado regularmente, pois se recupera rapidamente. Mas no outono, a situação muda radicalmente. O dia encurta inexoravelmente e o sol já não é tão intenso. O trabalho dessas fábricas torna-se crucial. Cada folha verde, cada centímetro de seu comprimento vale ouro. E quando você passa o cortador de grama ajustado no mínimo, você não está apenas aparando a grama. Você está cometendo um ato de sabotagem industrial. Você está destruindo pela raiz todas as suas estações de energia no momento mais crítico. Você priva o gramado da última chance de estocar a energia vital necessária para enfrentar um longo, escuro e frio inverno. É como quebrar todas as baterias e geradores de uma casa pouco antes de um blackout. Afinal, de que nutrientes estamos a falar? Em primeiro lugar, são os açúcares. São eles que a relva produz através da fotossíntese e armazena nas suas raízes e na parte mais baixa, perto do solo. E é aqui que está o grande segredo para uma invernagem bem-sucedida. No outono, esses açúcares não são apenas alimento para a relva. Eles atuam como um anticongelante natural. Sim, não ouviu mal. Um anticongelante de verdade. Quanto maior a concentração de açúcares na seiva celular da planta, menor a sua temperatura de congelamento. É uma lei simples da física. Isso permite que a relva sobreviva a geadas intensas, sem virar gelo picado. Quando se faz um corte de relva muito curto, interrompe-se este processo vital. O relvado simplesmente não tem tempo de acumular anticongelante suficiente. E as primeiras geadas severas, a água dentro das suas células congela, formando cristais de gelo afiados e pontiagudos. Esses cristais literalmente rompem as paredes celulares por dentro. Isso é a morte física da relva a nível celular, um dano do qual ela não consegue mais se recuperar. Agora, vamos desmistificar um dos mitos mais populares e prejudiciais que ouço constantemente. Ele diz assim: um gramado curto passa melhor o inverno, porque a grama alta apodrece e abafa. Esse mito se espalha de boca em boca e até parece bem lógico. No entanto, a verdade é exatamente o oposto. Vamos pensar. O que é esse abafamento ou apodrecimento por excesso de umidade? Essencialmente, é a ação de fungos e bactérias em ambientes com alta umidade e pouca ventilação. Pois bem, o mais vulnerável a esses processos não é um gramado forte e alto, mas sim um gramado enfraquecido, aquele que você cortou curto demais e privou de nutrientes. Ele simplesmente não tem imunidade nem força para resistir a doenças. Já a grama forte, com boas reservas de nutrientes, consegue combater infecções fúngicas com muito mais sucesso. Ou seja, na ânsia de salvar o gramado de um abafamento mítico, nós mesmos criamos as condições ideais para o desenvolvimento de doenças reais, transformando nosso gramado em presa fácil para qualquer tipo de praga. E por falar em proteção, vamos olhar para a grama de outra forma. Não mais como plantas isoladas, mas como um tapete contínuo, uma cobertura unificada. A grama mais alta que deixamos no inverno desempenha outra função crucial. Ela cria sobre a superfície do solo uma almofada de ar natural. O ar fica retido entre as folhas da grama, e este é um dos melhores isolantes térmicos naturais. É como um agasalho, pequeno mas extremamente eficaz, para a parte mais vulnerável do gramado, o seu sistema radicular, ou para ser mais exato, o colo da planta, o ponto exato de onde a grama cresce. Essa camada de ar ajuda a amenizar as flutuações bruscas de temperatura. Ela protege as raízes tanto das primeiras geadas fortes no solo descoberto, quanto dos ventos cortantes. Um gramado curto e bem aparado não possui essa proteção natural. Seu sistema radicular fica à mercê do frio, do vento e da camada de gelo. É o mesmo que sair na rua num frio de rachar sem touca e cachecol.
As chances de adoecer, ou seja, de morrer de frio, aumentam drasticamente. Assim, deixamos nosso gramado curto, enfraquecido e desprotegido. O que nos espera na primavera? Convidados indesejados. O mais comum e desagradável deles é o mofo da neve, ou fusariose. É uma doença fúngica que adora se desenvolver justamente sob a neve, em condições de frio e alta umidade. O ambiente ideal para ela é justamente um gramado enfraquecido, com excesso de nitrogênio e cortado muito curto. Na primavera, quando a neve finalmente derreter, você verá em seu gramado um cenário desolador. Por toda a área, estarão espalhadas manchas feias de grama morta e emaranhada, cobertas por um mofo acinzentado ou rosado, parecido com teia de aranha. Esses são os vestígios da atividade do mofo da neve. Essas manchas podem ser pequenas ou se juntar, formando grandes falhas no gramado. E quanto mais fraco o gramado estava no outono, mais grave será a infestação na primavera. Imagine esta cena. É abril ou maio, e tudo à sua volta desperta, ganha vida, verdeja. As primeiras flores desabrocham, as árvores exibem as suas primeiras folhas. Mas o seu relvado, o seu orgulho, em vez de um verde vibrante e suculento, está coberto por aquelas manchas cinzentas e repugnantes de relva morta e apodrecida. A visão, convenhamos, não é nada agradável. E isto não é apenas um problema estético. É um sinal claro de que o relvado está seriamente doente. E essas manchas não vão desaparecer por magia. Terá de investir tempo, esforço e dinheiro consideráveis para o reanimar. Será preciso escovar a relva morta, aplicar fungicidas para conter a propagação da doença e depois ressemear as áreas calvas que se formaram. Ou seja, em vez de desfrutar plenamente da primavera, estará a dedicar-se a um tratamento de emergência do relvado, corrigindo os erros de um único corte de outono. Mesmo que seu gramado tenha a sorte de escapar de uma infestação massiva de mofo da neve, ainda é cedo para baixar a guarda. Mas logo surge outro convidado, igualmente indesejável. Mais precisamente, um exército inteiro deles, as ervas daninhas. Afinal, a natureza não tolera o vazio. Essa é a sua regra de ouro. Onde a grama enfraqueceu, sucumbiu ao frio do inverno e não conseguiu se recuperar rapidamente, surgem lacunas. Essas falhas no gramado são um convite irrecusável para todo tipo de erva daninha. Dente de leão, trevo, poa, erva de passarinho, elas aguardam ansiosamente pela sua oportunidade. Suas sementes são carregadas pelo vento e por pássaros, e elas ocupam instantaneamente qualquer espaço disponível. Elas possuem um sistema radicular robusto e uma vitalidade impressionante. E enquanto seu gramado, já debilitado, tenta se recuperar, as ervas daninhas já terão dominado todo o terreno. No final, na primavera, você não terá um denso tapete verde, mas um campo de batalha multicolorido, onde a grama cultivada lutará desesperadamente pela sobrevivência contra invasores audaciosos e agressivos. Então, qual é a altura ideal? Depois de tudo o que foi dito, esta é a pergunta que realmente importa. Cortar a relva demasiado curta é prejudicial, mas deixá-la muito alta, a ponto de se deitar sob o peso da neve, também não é a melhor opção. Existe um ponto de equilíbrio, uma altura ideal, comprovada por anos e pela experiência de milhares de jardineiros. Grave esta regra simples para o último corte de outono. O seu objetivo é deixar a relva com uma altura de aproximadamente 5 a 7 centímetros. Por que exatamente esta medida? É o equilíbrio perfeito. Esta altura, por um lado, já não é suficiente para que a relva se deite sob o peso da neve e comece a apodrecer. Por outro lado, é perfeitamente suficiente para que a fotossíntese continue, para que os nutrientes se acumulem e para que se crie aquela almofada de ar protetora essencial para o sistema radicular. É como o casaco de inverno, ideal para o seu relvado. Não é demasiado leve, mas também não é excessivamente quente.
É precisamente uma altura de 5 a 7 centímetros que proporciona ao seu relvado as melhores chances de um inverno saudável e bem-sucedido. Agora, vamos falar sobre o processo em si. Existe um princípio fundamental para o corte da relva, que vale não só no outono, mas durante toda a estação. Grave isto de uma vez por todas. Nunca corte mais de 1/3 da altura total da relva de uma só vez. É uma regra de ouro. Se desrespeitar esta regra, a relva entrará em estresse, mesmo no verão. No outono, esta regra torna-se ainda mais crucial. O que é que isto significa na prática? Suponhamos que o seu relvado cresceu até aos 10, 12 centímetros. De forma alguma deve baixar as lâminas do cortador de relva para 6, 7 centímetros e cortar tudo de uma vez. Isso seria um choque para a relva. O mais correto é fazer o seguinte. Primeiro, realize o primeiro corte a uma altura de cerca de 8, 9 centímetros. Espere alguns dias, dê tempo à relva para recuperar. Só depois disso, faça o segundo corte, o final, ajustando as lâminas para a altura desejada de 6, 7 centímetros. Sim, isto exige um pouco mais de tempo, mas um corte em 2 etapas como este será o mais suave e seguro possível para o seu relvado. Certo, a questão da altura está resolvida. Mas afinal, quando fazer o último corte da temporada? Setembro é um mês longo, e o clima pode variar muito. Cortar no início do mês, ou esperar até o fim de outubro. Aqui não é preciso adivinhar nem consultar o calendário. Devemos nos orientar exclusivamente pelo tempo e pelo comportamento do próprio gramado. O principal indicador é a interrupção do crescimento ativo da grama. Isso acontece quando a temperatura média diária do ar desce de forma estável para 5 graus Celsius, ou seja, quando, tanto de dia quanto de noite, já está suficientemente fresco. É precisamente neste momento que a grama desacelera todos os seus processos e se prepara para o estado de dormência. É então que chega a hora ideal para o corte final. Um corte muito cedo, quando ainda está quente, provocará um novo crescimento e enfraquecerá o gramado. Um corte muito tardio, já com a grama congelada, pode danificá-la. Portanto, fiquemos atentos ao termômetro e não tenhamos pressa. Então, o que fazer durante todo o mês de setembro, se ainda é cedo para cortar a grama? Apenas sentar e esperar? Claro que não. Na verdade, setembro é a época ideal para realizar procedimentos cruciais que serão a base da saúde do seu gramado para todo o próximo ano. E um corte curto, definitivamente, não está nesta lista. Agora, o foco deve estar nas raízes e não apenas no que está visível na superfície. E a primeira dessas importantes ações é a aeração. Especialmente se o seu gramado compactou durante o verão, foi muito pisoteado, ou se o seu solo é pesado e argiloso. A aeração é essencialmente a perfuração do gramado. Isso pode ser feito com um garfo de jardim comum, fincando-o a uma profundidade de 10 a 15 centímetros, ou com uma ferramenta especializada chamada aerador. O que isso proporciona? Isso rompe a camada superficial compactada do solo e permite que o ar, a água e os nutrientes cheguem diretamente às raízes. O sistema radicular começa a respirar, absorve melhor os nutrientes e se desenvolve mais ativamente, tornando-se forte e pronto para os desafios do inverno. Depois da aeração, o passo seguinte e igualmente crucial é a adubação correta para o outono. E é precisamente aqui que muitos cometem um erro comum e perigoso. Por hábito ou por desconhecimento, diversos jardineiros utilizam para a fertilização de outono as sobras dos adubos de verão. Nesses, via de regra, o nitrogênio é o elemento predominante. Ele é o responsável pelo crescimento vigoroso da folhagem. No verão, o nitrogênio é necessário, mas no outono, ele se torna o inimigo número 1 para o seu gramado. Fornecer nitrogênio em setembro e outubro é como dar uma bebida energética antes de dormir. Você força a grama a crescer ativamente, a gastar as últimas energias na formação de brotos novos e tenros, que, de qualquer forma,
acabarão por morrer com as primeiras geadas. Este é um desperdício inútil de recursos que esgota drasticamente a planta antes do inverno. Por isso, grave bem, nada de adubos nitrogenados no outono. Então, com o que devemos fertilizar? Se o nitrogênio é desaconselhado, quais nutrientes o gramado realmente precisa no outono? Ele precisa de outros 2 macronutrientes, fósforo e potássio. São esses os elementos que desempenham um papel crucial na sua preparação para o inverno. O fósforo estimula o desenvolvimento e o fortalecimento do sistema radicular. E raízes robustas e profundas são a chave para uma hibernação bem-sucedida e um rápido crescimento na primavera. Já o potássio é responsável pela saúde geral e pela imunidade da planta. Ele aumenta a resistência da grama a doenças, à seca e, o que é mais importante para nós, às baixas temperaturas. O potássio auxilia no acúmulo daqueles açúcares que funcionam como anticongelantes dentro das células. Por isso, procure por fertilizantes com a etiqueta outono nas lojas. Na sua fórmula, o teor de nitrogênio, N, será mínimo ou nulo, enquanto o de fósforo, P, e potássio, K, será máximo. Este tipo de adubação, e não um estímulo artificial, proporcionará ao seu gramado a força e resistência que ele precisa para enfrentar o inverno rigoroso. Mas e a rega? No verão, estamos habituados a regar o gramado com frequência e em abundância. No entanto, com a chegada do outono, essa estratégia precisa mudar. Com a diminuição da atividade solar e a queda das temperaturas, a evaporação da água da superfície do solo e das folhas reduz-se consideravelmente. As necessidades hídricas da própria grama também diminuem. Regar em excesso durante setembro e outubro pode ser contraproducente. Um solo constantemente molhado e encharcado, combinado com temperaturas amenas, cria o ambiente ideal para o desenvolvimento de podridões e doenças fúngicas, como o mofo da neve. Por isso, a rega deve ser gradualmente reduzida. Contudo, também não se deve permitir que o gramado seque completamente antes do inverno, pois isso o enfraqueceria. Busque o equilíbrio. Esteja atento às condições climáticas. Se houver chuvas outonais regulares, a rega complementar provavelmente não será necessária. Se, por outro lado, o tempo estiver seco, uma rega moderada a cada 7 a 10 dias será perfeitamente suficiente para manter o nível de umidade necessário na zona radicular. Mas há uma tarefa que é absolutamente essencial e que deve ser realizada religiosamente durante todo o outono: a remoção das folhas caídas do seu gramado. Por mais charmoso que um tapete dourado possa parecer sobre a grama verde, para o gramado, essa convivência é, na verdade, muito perigosa. Uma camada densa de folhas molhadas e compactadas funciona como uma verdadeira compressa. Ela bloqueia completamente o acesso à luz solar, paralisando a fotossíntese e, o que é ainda pior, impede a circulação de ar. Debaixo desse manto de folhas, cria-se um ambiente úmido e abafado, um viveiro perfeito para o desenvolvimento de mofo, fungos e bactérias da podridão. A grama, sob essa condição, começa a sufocar, amarelar e, por fim, morrer. Portanto, pegue seu rastelo de leque ou soprador de jardim e seja implacável. É crucial realizar a limpeza final e geral das folhas pouco antes da primeira neve, para garantir que o gramado passe o inverno limpo e consiga respirar livremente, mesmo sob a camada de neve. Setembro não é apenas a época de preparação para o inverno, mas também o momento ideal para renovar o seu gramado. Se durante o verão seu gramado ficou com áreas ralas, caminhos pisoteados ou falhas, não adie a recuperação para a primavera. É justamente o início do outono a melhor época para ressemear a grama. Por quê? O solo ainda está quente, mas o calor escaldante do verão já se foi. As chuvas de outono garantem uma irrigação natural. E as ervas daninhas já não estão tão ativas como na primavera e no verão. As sementes semeadas em setembro terão tempo não apenas para germinar, mas também para criar raízes profundas,
e se fortalecer antes da chegada das geadas persistentes. Na primavera, essa grama jovem brotará entre as primeiras, e no início do verão, seu gramado parecerá um tapete denso, uniforme e contínuo, sem defeitos. O mais importante é não adiar a ressemeadura até outubro, para que as plântulas tenham pelo menos 3 a 4 semanas de tempo quente. Para finalizar este bloco, um último ponto importante. Não se preocupe se o seu gramado entrar no inverno um pouco mais alto ou desarrumado. Deixe de lado o perfeccionismo que exige uma superfície impecavelmente lisa e um corte militar no outono. Neste momento, o seu objetivo não é a beleza exterior, mas sim a saúde e a força interior. Este gramado um pouco mais comprido, com 5 a 7 centímetros, mais forte e bem nutrido, não é um sinal de preguiça ou negligência. Pelo contrário, é a prova da sua inteligência como jardineiro. É a imagem de um organismo saudável e vigoroso, totalmente pronto para os desafios que se avizinham. Lembre-se, a busca pela perfeição e o corte muito curto no outono são seus inimigos, não seus amigos. Um comprimento saudável e uma certa folga na grama são a garantia de que, na primavera, você não gastará tempo a reanimar o seu gramado, mas sim a desfrutar da sua fresca e vibrante tonalidade esmeralda. Agora, imagine o pior cenário possível, e, infelizmente, ele não é nada incomum. Aqui está a receita para a catástrofe do seu gramado. No final de setembro, você o corta quase rente ao chão, privando-o das últimas forças. Em seguida, sem saber, aplica os restos do fertilizante de verão, rico em nitrogênio, forçando-o a gastar energia em um crescimento desnecessário. E para finalizar, cobre tudo com um cobertor espesso e úmido de folhas caídas, criando um efeito estufa. Na primavera, você terá, garantidamente, um gramado fraco, doente, com falhas, afetado por mofo de neve e invadido ativamente por ervas daninhas. Isso não é apenas um erro, é um nocaute total para o seu gramado. A principal lição de tudo isso é muito simples. Em setembro, não estamos guardando o gramado para o inverno, mas sim ajudando-o a acumular forças para um longo sono. Sua tarefa não é apenas dar-lhe uma aparência bonita, mas sim fortalecê-lo de dentro para fora. Lembre-se de 3 passos simples. Corte mais alto do que no verão. Alimente-o com um fertilizante de outono específico, rico em potássio e fósforo, e remova as folhas caídas a tempo. São essas ações, e não um corte curto, que garantirão um gramado exuberante, saudável e verde esmeralda na próxima primavera. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que tenha sido útil para você. Se foi, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. Agora, uma pergunta para você. Quais erros você já cometeu no cuidado do gramado no outono? Ou talvez, você tenha seu próprio segredo comprovado para preparar o gramado para o inverno? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos discutir.